Olá, bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre o capítulo 9, intitulado Dos Lugares Assombrados, neste momento que nós chamamos de Entendendo a Comunicação Espiritual com o livro dos médiuns. Bom, as manifestações espontâneas e a persistência que alguns espíritos têm de mostrar que eles estão ali, que eles estão presentes em alguns lugares, dão origem à crença de que existem lugares mal assombrados. Bom, dependendo da elevação do espírito, ele, claro, pode sim se apegar a alguns objetos, alguns lugares, algumas pessoas e ficarem repetidamente tentando dar mostras de que ali se encontram. Entretanto, quando já estão mais elevados, eles vão se ocupar em praticar o amor. E para isso, eles vão para onde quer que o amor esteja sendo necessitado. Eles não ficam presos a lugares, a objetos, certo? Bom, a gente precisa lembrar que não ser evoluído ou ser pouco adiantado não significa ser um espírito mau. Então, muitas vezes, esses espíritos estão presos, por exemplo, aos tesouros que guardavam em vida, ao dinheiro que colocavam na casa, escondiam em colchões ou mesmo debaixo da terra, e ficam presos a esses lugares pelo materialismo, não porque eles eram pessoas ruins. Esse capítulo todo ele é pautado em perguntas e respostas feitas aos espíritos, perguntas feitas aos espíritos e respostas dadas por eles. E é perguntado então aos espíritos se um espírito prefere algum dia da semana ou algum horário específico para se manifestar. E a resposta é algo do qual a gente já tem ciência. Para o espírito, as horas não passam como passam aqui na Terra. Os dias não são contados como são contados aqui na Terra. Essa é uma necessidade do ser humano. Nossa, homens e mulheres que habitamos esse plano físico. Então, para os espíritos, não existe uma hora, não existe a meia-noite, não existem momentos específicos em que haja algum tipo de manifestação. Outra pergunta feita aos espíritos é se há preferência pelo túmulo, por estar no local do túmulo. Ao que os espíritos respondem que o corpo é somente uma vestimenta. Sendo então apenas uma roupa que nós em vida utilizamos, uma vez desligados desse corpo, nenhuma necessidade há por parte dos espíritos de estar nos seus túmulos, certo? Então, fazer oração em um túmulo não faz com que essa oração seja mais proveitosa ou mais agradável ao desencarnado. Os espíritos lembram que o que atua sobre o espírito é o pensamento. Então, a gente fala em qualidade da prece. Quando a oração vem do coração, não precisa que você esteja na frente do túmulo do desencarnado para que essa oração, para que esse pensamento positivo chegue até ele. Isso é possível quando ela é feita com sinceridade. Então, a permanência de um espírito em algum local pode ser da sua vontade, do seu apego por alguma pessoa que ali está e com quem ele tem sintonia, mas pode também ser uma punição. Por exemplo, o espírito em vida cometeu um crime naquele local e está preso a esse local para que esse crime seja reavivado na sua memória como uma punição. Então, motivo ou simpatia pelas pessoas atraem o espírito, mas também punições. Espíritos bons também podem se encontrar em locais para proteger pessoas, para proteger sua família. Mas se o espírito é evoluído, se o espírito atingiu uma bondade que é superior, ele nunca vai se manifestar de uma maneira que possa assustar um encarnado ou ser desagradável.
Então, quando a gente tem manifestações que são desagradáveis, provavelmente elas são fruto de um espírito não evoluído e que ali está, por algum motivo, seja mesmo para zombar daqueles que temem, que têm medo, não é? Aí a pergunta que se faz para o desfecho desse capítulo é: então qual é o melhor meio de expulsar os maus espíritos? Seria o exorcismo? E os espíritos respondem que muito pouco esse tipo de tentativa resulta. E muitas vezes resulta do contrário, porque esse tipo de atitude acaba trazendo esse espírito mais para aquele lugar. Então, qual é o melhor meio, a melhor maneira de estarmos longe de maus espíritos? É atraindo bons espíritos. Praticando bem, o tanto quanto pudermos, sempre mais do que pudermos. E tentando, no dia seguinte, sermos um pouquinho melhores do que fomos no dia anterior. A nossa sintonia e a nossa vibração são fundamentais para que a gente atraia bons espíritos. Afinal, espíritos existem em todos os lugares. Eles podem simplesmente não estar se manifestando, mas eles existem em todos os lugares. Eles estão simplesmente em um outro momento, sem esse corpo material, e ali bons espíritos podem ser atraídos para perto de nós, para que nós possamos também estarmos em melhores condições, ser mais evoluídos. Quanto mais evoluídos formos, mais teremos a companhia de bons espíritos. Então, mais uma vez essa semana, eu desejo que nós possamos a cada dia ser um pouquinho melhores do que no dia anterior. E nos dias em que nós não formos, que nós tenhamos pelo menos essa consciência para continuarmos tentando no dia seguinte. Uma boa semana para todos nós e que nós fiquemos firmes nos estudos da doutrina, mas no amor em Deus. Até mais!